Olá, tudo bem? Mais um vídeo, processo no ponto, e hoje nós vamos tratar a respeito de uma polêmica que tem movimentado o meio jurídico nesses últimos dias. Você deve ter ouvido falar a respeito de uma decisão dada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ, a respeito da interpretação que o tribunal está dando ao que está disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015. Essa decisão foi dada num recurso de embargos de declaração e um recurso especial número 1280825 do Rio de Janeiro, relatado pela ministra Maria Isabel Galotti, da 4ª turma. Foi julgado no dia 27 de junho desse ano e foi publicado no dia 1º de agosto. E desde então os processualistas têm discutido muito. Você já deve ter visto alguns artigos publicados a respeito por aí nas páginas jurídicas, justamente porque é uma decisão altamente polêmica. De acordo com o entendimento que foi dado pela 4ª turma no julgamento desses embargos de declaração, eu vou ler aqui para vocês. O fundamento ao qual se refere o artigo 10 do CPC de 2015 é o fundamento jurídico, circunstância de fato qualificada pelo direito em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação, não se confundindo com o fundamento legal, dispositivo de lei regente da matéria. A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção iure et de iure. O que o STJ quis dizer com isso? Interpretou o artigo 10, que exige do magistrado que discuta com as partes os fundamentos do seu pedido, né? Os fundamentos aí compõem o que a gente chama de causa de pedir. Tem a causa de pedir relativa aos fatos, né, a moldura fática, e tem a causa de pedir relativa aos fundamentos jurídicos. E, segundo essa interpretação dada pelo STJ, os fundamentos jurídicos devem ser diferenciados dos fundamentos legais. E essa é uma diferenciação que a própria doutrina já faz. Fazendo essa diferenciação, o STJ concluiu que o artigo 10, que exige essa discussão prévia dos fundamentos com as partes, diz respeito apenas aos fundamentos jurídicos e não aos fundamentos legais. E com isso, o STJ então mitigou, de certa maneira, a aplicação do artigo 10, que estabelece o chamado contraditório substancial, o contraditório como direito da parte de não ter uma decisão surpresa. Nós vamos analisar essa questão então com um pouco mais de cuidado para concluir se o STJ agiu bem ou agiu mal ao julgar dessa forma. Então a primeira coisa que a gente precisa recordar é a respeito do conceito de causa de pedir, né? Que são as razões, os motivos que levam as pessoas a procurar uma prestação jurisdicional e exigir do Poder Judiciário uma resposta para a solução dos seus conflitos. E a gente já sabe, a causa de pedir ela pode ser decomposta em fatos, fundamentos jurídicos e fundamentos legais. Os fatos são aquilo que aconteceu no mundo real e que gerou na parte um sentimento de que há uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito seu e que a motiva inicialmente a buscar o Poder Judiciário para obter uma tutela jurisdicional. Ok? A gente sabe, inclusive, que a descrição dos fatos de forma lógica é um dos requisitos da petição inicial. Além dos fatos, a parte tem que fundamentar o seu pedido, ou seja, ela precisa fazer a correspondência daqueles fatos da vida real com o que está previsto no ordenamento jurídico que possa embasar a sua pretensão. E essa fundamentação é que é dividida então em fundamentação jurídica e fundamentação legal. A doutrina vai dizer que a fundamentação legal é o dispositivo de lei ou da Constituição que é feita pelas partes ou que é apresentada pelas partes no momento
da elaboração das suas petições. E esse até nem é um requisito imprescindível, por exemplo, para a petição inicial. Você não vai ter uma petição inicial declarada inepta se você não indicar o fundamento legal, se você não indicar textualmente o dispositivo de lei em que se enquadra aquela sua situação fática, certo? Porque você não é obrigado a apresentar o fundamento legal. Além disso, o professor Araquém de Assis vai dizer que nesse conceito de fundamento legal, além do dispositivo legal que as partes podem indicar, a qualificação jurídica que as partes outorgam aos fatos é também parte desse dispositivo, desse fundamento legal, e a nomenclatura utilizada pelas partes também faz parte desse conceito de fundamento legal. Então, como requisitos ou como qualificações desse fundamento legal, a gente sabe que ele é irrelevante, ou seja, ele não é obrigatório, a parte não precisa apresentar o dispositivo legal, mas se apresentar, obviamente, que o juiz precisa analisar, né? E ela não precisa justamente por conta daquele brocardo latino, né? Iura novit curia, quer dizer, o juiz conhece o direito. Ou aquele outro brocardo que a gente aprende lá nos primeiros anos da faculdade de Direito, da mihi factum dabutibius, quer dizer, me dê o fato que eu lhe dou o direito, para dizer o seguinte: na qualificação da causa de pedir, o que importa de forma definitiva é a moldura fática, né? É a apresentação clara dos fatos e a fundamentação jurídica, mas a fundamentação legal não é necessariamente uma exigência, muito embora ela seja importante e é razoável, né, salutar que as partes apresentem a fundamentação legal. Muito bem, além da fundamentação legal, então nós temos a fundamentação jurídica, e o professor Araquém de Assis vai conceituar a fundamentação jurídica da seguinte forma: é a afirmação de relação jurídica proveniente do fato jurídico e estruturada na avocação de um direito e na atribuição de um dever ao réu. Então, com isso, o que se faz, né? Quando a parte tem que apresentar os seus fundamentos jurídicos, a parte vai fazer uma análise dos fatos à luz do ordenamento. Quer dizer, a parte não precisa necessariamente apresentar os fundamentos legais, mas ela tem que fazer o enquadramento daquela situação fática no ordenamento jurídico de alguma forma, ainda que seja conceitualmente. Não precisa citar o dispositivo legal, mas precisa fazer um enquadramento jurídico daquele fato para mostrar que há fundamento jurídico para o seu pedido. É um pouco difícil a gente vislumbrar essa diferenciação teórica, na verdade, que a doutrina faz entre fundamento legal e fundamento jurídico, porque os dois estão intimamente ligados. Mas na prática é possível que nós tenhamos petições em que seja feito o enquadramento jurídico sem menção a dispositivos legais. Isso pode acontecer. E essa petição não vai ser inepta, essa petição vai ser apta justamente por conta disso. Ok? Muito bem, e diante dessa diferenciação que a doutrina faz entre fundamento legal e fundamento jurídico, o STJ entendeu que o artigo 10, que disciplina a respeito do contraditório substancial, exige apenas que o juiz analise os fundamentos jurídicos, a fundamentação jurídica. Isso quer dizer que, no momento de prolatar sua decisão, se o juiz entender que é aplicável ao caso concreto um dispositivo legal que não tenha sido mencionado nem pelo autor e nem pelo réu, ele pode fazê-lo na sua petição e isso não vai configurar decisão surpresa. Ok? Por quê? O STJ entendeu então que, como o fundamento legal não é obrigatório, o juiz também não está obrigado a discuti-lo antecipadamente com as partes. E esse é o grande problema. Há já uma forte corrente doutrinária criticando esse posicionamento do STJ por entender que o STJ está fazendo uma mitigação indevida do princípio do contraditório, do direito fundamental ao contraditório. Porque hoje a gente sabe, nós temos que encarar o contraditório como a bilateralidade de audiência, quer dizer, o juiz precisa ouvir as partes, o magistrado precisa ouvir
as partes, mas não só isso, ele precisa levar em consideração os argumentos trazidos pelas partes. E se ele for julgar com base em um argumento que não tenha sido levantado pelas partes, por conta da proibição da decisão surpresa, que é uma decorrência do contraditório, o juiz tem que antes discutir esse argumento com as partes e depois levá-lo em conta no momento da prolação da sua decisão. Só que, mais uma vez repisando, o STJ entendeu que esse fundamento é apenas o fundamento jurídico, quer dizer, o juiz precisa discutir o enquadramento jurídico, mas ele não precisa discutir o dispositivo legal. Ele pode fazer uma interpretação do dispositivo legal, aplicar o dispositivo legal ao caso concreto, sem que esse dispositivo tenha sido levantado pelas partes ou discutido com as partes. E aí a minha crítica vai nesse sentido, no sentido dessa doutrina que também está criticando a STJ. Por quê? Porque o STJ, ao meu ver, não tem autorização para mitigar a aplicação do contraditório, que é um direito fundamental nessa medida, né? Até por ser muito difícil fazer essa diferenciação na prática do que seja efetivamente fundamento legal e fundamento jurídico, me parece que o STJ lançou mão de uma diferenciação teórica para mitigar de fato a aplicação de um direito fundamental. E nós precisamos entender o seguinte: o processo precisa hoje ser visto sob uma perspectiva garantista, não tão somente sob uma perspectiva de que ele é um instrumento da jurisdição para solucionar conflitos. Não, nós precisamos entender o processo como uma garantia que as partes têm para conter o arbítrio, o exercício arbitrário do poder pelo Estado juiz. Isso é importante. Quando a gente olha para o processo como uma forma de garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado, nós vamos ter que, inclusive, reler o princípio de acesso à justiça. O que diz o princípio de acesso à justiça? Quer dizer, eu tenho o direito fundamental, diante da inafastabilidade do Poder Judiciário, de, sempre que eu me sentir lesado ou ameaçado, procurar o Poder Judiciário e pedir uma tutela jurisdicional. Só que eu não posso ter apenas o acesso ao Poder Judiciário, eu tenho que ter acesso à justiça, e ele significa poder ir até o Poder Judiciário, formular uma pretensão, ter um processo tramitando em tempo razoável. Ao final desse processo, que transcorreu em respeito às garantias constitucionais, dentre elas o contraditório, eu vou ter uma decisão, e essa decisão vai ser justa na medida em que tenha respeitado todas essas garantias e tenha aplicado adequadamente o direito material, e ao final essa decisão sendo efetiva. Com tudo isso, eu tenho acesso à justiça. Quando nós alegamos a possibilidade de o Poder Judiciário poder decidir com base em fundamento legal que não foi discutido com as partes, nós mitigamos o direito ao contraditório. E quando se deu às partes a possibilidade de postular em juízo e se deu à jurisdição a possibilidade de julgar com base em fundamento legal diverso do fundamento aventado pelas partes, nós demos a visão que se tinha era justamente para garantir acesso à justiça. Quer dizer, o autor pode até citar um dispositivo legal equivocado, mas o juiz que conhece o direito está lá para corrigir esse erro e aplicar adequadamente a lei ao caso concreto. Então, se o autor cita um dispositivo errado ou não cita um dispositivo legal, o juiz vai poder utilizar um dispositivo legal correto e resolver aquele conflito. Ok, só que antes disso o juiz precisa necessariamente discutir esse enquadramento, esse dispositivo legal com as partes. Se ele não faz isso, ele mitiga o contraditório. E veja como há um contrassenso nessa decisão do STJ e há, inclusive, uma visão não garantista do processo. Isso é um perigo, né? Esse contrassenso reside justamente no fato de que, se eu autorizo ao Poder Judiciário que julgue com base em dispositivo legal que não foi mencionado pelas partes, mas para proteger as partes, eu não posso autorizar automaticamente que o Poder Judiciário decida
com base em dispositivo legal que as partes não discutiram, e diminua com isso e mitigue com isso o direito fundamental de contraditório que todas as partes têm. Então, muito embora o STJ tenha entendido que não se está diante de uma decisão surpresa, nós estamos sim diante de uma decisão surpresa. O processo sendo um instituto de garantia e olhando para o acesso à justiça com esse viés que eu mencionei, nós não podemos admitir que haja uma decisão judicial que decida um determinado conflito com base em um dispositivo legal que não tenha sido discutido com as partes durante o processo. Se isso acontecer, nós teremos uma decisão em franco descompasso com o princípio do contraditório, com o direito fundamental ao contraditório. E não há possibilidade de mitigação desse direito fundamental dessa forma. Por quê? Basicamente, o STJ baseou o seu argumento num fundamento pragmático, para dizer, olha, se a cada dispositivo legal novo nós tivermos que provocar as partes, para as partes se manifestarem, o processo vai demorar muito, o processo não vai ser efetivo. Só que nós precisamos resgatar as sempre preciosas lições do professor Calmon de Passos, e ele linkava justamente a ideia de efetividade do processo com efetividade da cidadania. Não há processo efetivo, ainda que eu tenha uma decisão judicial efetiva, se eu tomei aquela decisão e efetivei aquela decisão em desrespeito aos direitos fundamentais do cidadão. E num Estado democrático de direito, que está estabelecido pela Constituição Federal, nós não podemos admitir que tenhamos uma decisão efetiva em descompasso com os direitos fundamentais. Ela precisa ser efetiva na medida em que efetive os direitos fundamentais. Sem isso, a nossa democracia vai cada vez mais sendo derrubada e cada vez mais sendo redimensionada para menor. Isso é um perigo. Então nós precisamos compreender o processo judicial como esse instrumento de garantia que as partes têm. E as partes não são atrapalhos para o juiz no encontro da decisão correta, de forma alguma. As partes são elementos sujeitos necessários para a construção de uma decisão correta e, ao final, de uma decisão efetiva. E o processo é a garantia que as partes têm de que essa decisão vai ser dessa forma. Então, sob o meu ponto de vista, e de muitos outros tantos autores, como o professor Fred Didier Júnior, por exemplo, o professor Araquém de Assis, que eu citei, quando eles mencionam a respeito do fundamento legal e fazem essa diferenciação entre fundamento legal e fundamento jurídico, eles dizem exatamente o que eu disse, que o Poder Judiciário, se quiser dar um enquadramento legal diverso daquele trazido pelas partes, precisa necessariamente discutir esse fundamento antes com as partes por força do comando contido no artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015. Ok? Nos vemos semana que vem com mais um vídeo do Processo no Ponto. Até lá!